queridos amigos, hoje é um dia especial, porque estamos com você, diante da nossa querida TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. Hoje nós estaremos estudando uma página sempre abençoada de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós sempre fazemos essa alternância entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Hoje será o estudo do Evangelho. Tudo bem com você, André? Igual o capítulo de hoje. Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos carinhosamente o telespectador e rogamos a Jesus, aos bons espíritos, que nos envolva em mais este programa. Hoje vamos ver o Evangelho, capítulo 14, Honra teu pai e a tua mãe, item 8, Parentesco corporal e espiritual. É uma mensagem de Allan Kardec. Os espíritos de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então nós percebemos que esse ponto é um ponto muito importante, não é? Então o pai e uma mãe, ele vem com o compromisso de ter os seus filhos, mas não obrigatoriamente o pai e a mãe sejam exemplo para os filhos, porque o processo reencarnatório permite que nós possamos crescer aqui. O Espiritismo, por exemplo, já nos dá uma base que nós temos que procurar nos aperfeiçoar no campo moral para sermos exemplos vivos para os nossos filhos. Não adianta, por exemplo, nós dizermos a um filho: meu filho, você não pode beber, sendo que nós estamos bebendo à frente deles. Eu não posso dizer a um filho que o cigarro faz mal se eu tenho uma carteira de cigarro no meu bolso. Eu não posso falar para o meu filho que mentir é uma coisa que não é correto se ele está me vendo mentir toda hora. Alguém bate a porta de casa e eu digo: se for fulano ou cicrano, diga que eu não estou. Então nós vamos educar, e é isso que o Espiritismo nos traz, com o nosso exemplo, com a nossa vivência. Olha, André, como o Espiritismo nos dá uma visão diferente. E é importante dizermos também que existem os parentes ligados pelo elo do sangue e que não necessariamente tivemos contato no passado, como podemos estar em casas diferentes e termos uma união maior do que com os próprios irmãos consanguíneos. Às vezes eu tenho um amigo, uma amiga que eu tenho uma afinidade maravilhosa e eu tenho em casa uma irmã ou irmão que eu não suporto. Então a ligação, o parentesco consanguíneo e espiritual remonta a compreendermos a lei da reencarnação, a lei do progresso, a lei da sociedade. Por isso que Allan Kardec deixa esta célebre frase: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque esse já existia antes da sua formação. Então nós precisamos compreender que falar de família é um assunto muito delicado, porque precisamos compreender o passado, enxergar o passado para compreender o presente. Mas continua Kardec: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros,
separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na terra, a fim de lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Então, eu já dei início, no meu comentário passado, no que Allan Kardec coloca aqui, que o que importa não são as ligações consanguíneas, mas as espirituais. E agora vamos tratar um pouco das relações difíceis em casa. Toda relação difícil, é aí que eu preciso colocar mais esforço para procurar fazer de um inimigo um amigo. Não adianta eu ficar priorizando só as relações de amizade, com aquelas pessoas que eu me dou bem. São com as pessoas que eu tenho adversidade que, com o conhecimento espírita que eu possuo, eu preciso me testar. São com eles o que eu sinto, como eu lido, como é a minha relação, como eu vivo, para procurar fazer de um opositor pelo menos que tenha respeito. Já aprendemos com o Espiritismo que grandes inimigos estão sobre o mesmo teto, não para se amarem de um dia para o outro, mas para, ao menos, se respeitarem. A lei divina já tentou tudo. Ora um está reencarnado, ora o outro está desencarnado, já tentou colocar próximos, e uma das últimas tentativas é colocar dentro da mesma família, em que um tem a oportunidade de conviver com o outro. Quando não temos o conhecimento espírita, a antipatia reina, mas agora com o conhecimento espírita, com a compreensão da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, nós temos condição de fazer a diferença. Aqui cai por terra algumas colocações, até mesmo dentro do Espiritismo, de companheiros que não se dedicam tanto para o estudo e que pregam muitas vezes que uma família é sempre organizada. Não é verdade. A família não tem toda essa organização como nós imaginamos. A família se compõe de acordo das necessidades. Não necessariamente hoje, a minha família, que sou eu, a Soraya, o André e a Gra, que é o chamado a família direta, depois eu tenho meus pais, meus irmãos, meus tios, mas não necessariamente a minha família direta, todos estamos programados para reencarnar nessa existência. Pode ocorrer que eu nunca tive contato com o André em existências anteriores, no campo consanguíneo. Pode ser que estamos pela primeira vez na mesma família, como pode ser que nós quatro já tivemos numa existência junto e nós estamos novamente no mesmo lar, pode ser também. Então nós não podemos generalizar, nós temos que entender que diante das leis divinas tudo é possível, partindo da premissa de que Deus é Pai. Todos nós somos irmãos e muitas vezes reencarnamos para a nossa evolução. Esse reencarnar significa evoluir, buscar evolução. E não necessariamente eu tenho que estar naquele ciclo vicioso, sempre daqueles mesmos espíritos, não. Nós estamos de acordo de grupos de afinidade, ou mesmo de grupos de espíritos anverso ao nosso pensamento, para que nós possamos crescer
espiritualmente. E é isso que nos dá a certeza da criação de Deus. É um desafio. Viver em sociedade é um desafio. Se é difícil conviver com aqueles que eu tenho afinidade, imagina com aqueles que só de eu olhar, a pessoa não precisa falar nada, mas só de eu olhar eu já sinto uma aversão. E quantos casos nós vemos de depressão pós-parto? Aquela mulher sonhou com a maternidade. De repente a criança vem, a mãe não consegue olhar para o rosto da criança, não consegue dar o seu seio para que a criança amamente. E era o sonho dela ser mãe. Quantos pais não passam a brigar com a vinda de um filho, de uma filha? Quantas mães e filhas não disputam a atenção do pai? Quantos pais e filhos não disputam a atenção da mãe? Então, no mundo que estamos, um mundo intelectualmente avançado e no mundo moralmente estacionado, nós vemos que as famílias ainda não são famílias programadas. A grande maioria das famílias são famílias expiatórias. Até o meu pai tem uma palestra no canal da TV A Caminho da Luz, que ele estuda os 5 tipos de casamento. E o que menos existe hoje são os casamentos pelo amor. Os casamentos hoje ou se ligam pela beleza, ou se ligam pela necessidade, ou se ligam pelo resgate, mas o que menos se liga hoje, um homem ou uma mulher, são os amores que trazem do passado. Um homem ou uma mulher, ou mesmo espíritos do mesmo sexo. Hoje as famílias não têm estes sentimentos de outrora, mas sim a necessidade perante a lei divina. E nós, para encerrarmos o primeiro bloco, estamos vendo isso nitidamente. O Brasil, 85% dos casais se separam com menos de 5 anos. Isso demonstra claramente que a reencarnação compulsória é muito mais comum do que nós imaginamos e estamos à busca daquela pessoa que possa nos auxiliar no campo da nossa evolução. André, nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco. Qual o recado? Nosso WhatsApp. Mande mensagem para mim e para o meu pai. Nosso número é 19 997 782794 e também serve como lista de transmissão. Mande o seu nome e a sua cidade. E este projeto é gratuito. Queridos amigos, nós vamos encerrando o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo. Não saia daí não. É rápido e já retornaremos. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, apresentando hoje uma página maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós estamos estudando hoje, André Luiz? Estamos estudando o Evangelho e vimos no primeiro bloco parentesco corporal e espiritual. E agora nós vamos ver um assunto que envolve muitos corações e que ainda faz parte da nossa realidade. A ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem de Santo Agostinho. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas o dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então nós percebemos que essa mensagem é uma mensagem realmente tocante e uma mensagem difícil de se comentar, porque todos nós sabemos que o que trazemos do passado no campo do sentimento é difícil se modificar do dia para a noite. O ódio que muitas vezes um filho ou uma filha nutre pelo seu pai ou pela sua mãe, ou o ódio que muitas vezes um pai ou uma mãe nutre pelo filho ou pela filha, demonstrando nitidamente que precisávamos compreender melhor essa temática e somente a reencarnação é capaz de trazer uma luz, um entendimento sobre esse assunto. Falávamos ainda num programa anterior da questão das casas de repouso que crescem a cada dia.
onde filhos, de maneira desalmada, colocam os seus pais ainda conscientes e muitas vezes nem o vão visitar, fazendo com que aquelas pessoas desencarnem com uma revolta intensa, porque além de não visitarem, além de não darem a ele ou a eles o que é devido, ainda gastam toda a fortuna que eles juntaram ou o dinheiro pela qual lhes pertencia. Então nós vemos aí que é fruto, como Santo Agostinho nos fala, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E temos percebido, aqui em casa mesmo, estamos com meu avô com 92 anos, já com dificuldades para andar, a memória saudável, e nós percebemos que o trabalho diário aumenta. Mas não podemos também, no momento que a pessoa tanto precisa de nós, isentarmos. Fácil é colocarmos no lugar, pagarmos para alguém fazer a nossa parte, e de repente nós vemos o sorriso de uma ação pequena que muda a realidade de uma pessoa que já viveu quase um século. E eu fico imaginando, será que amanhã, quando for eu velho, eu vou ter alguém para me assistir? Será que amanhã, quando o papel mudar, porque a vida passa, hoje eu com 30, meu pai com 60, amanhã será o meu pai com 90, amanhã serei eu com 90, será que eu vou ter alguém para me limpar? Será que amanhã eu vou ter alguém para me dar um banho? Ou será que o meu futuro, alguém me colocará numa casa de repouso? Ou será que amanhã serei eu abandonado? Não sei. Mas hoje, o que podemos fazer por aqueles que amamos, não devemos deixar. E tem coisas que falamos que depois nos arrependemos. Que ainda fruto, como ele diz aqui, do nosso orgulho. Porque é mais fácil transferir responsabilidade para o outro. Ah, mas tem outros filhos, tem outros netos, mas não é isso que o Espiritismo ensina. Às vezes tem outros filhos e outros netos, mas que não tem a força moral que você tem. Então nós vemos que não podemos abandonar um trabalho que é nosso, não do outro, pertence a nós. E continua Santo Agostinho, quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senha, a caridade. Mas não a caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Olha que difícil, hein? Amarmos, às vezes, aquela mãe que na nossa infância e adolescência nos deixou de lado. Amarmos o pai que a vida toda deu mais valor para o trabalho do que para nós. Saía de casa antes de acordarmos e chegava em casa quando já estávamos dormindo. Não é difícil amarmos aquele que foi indiferente conosco? É aí que vem a dificuldade, porque Jesus nos ensina, pague o mal com o bem. Se eu simplesmente disser assim, eu vou ser com a minha mãe e com o meu pai o que eles foram comigo, o que eu aprendi da mensagem do Cristo? Nada. Eu tenho que ser o diferente. Eu posso ter tido o pior pai do mundo, eu posso ter tido a pior mãe do mundo, mas isso não me dá o título de eu ser o pior filho do mundo. Eu tenho que ser o diferente e fazer o que está ao meu alcance. Pequeno, imperfeito, improdutivo, não importa. Às vezes sem paciência, às vezes agitado, às vezes de cara fechada, não importa, é a minha natureza
que eu estou lutando contra ela, mas é procurarmos fazer com caridade. Quantos não morrem nos asilos, abandonados pelos filhos, e o pai ou a mãe se torna obsessor do filho? É muito sério essa questão de hoje. Eu gostaria de fazer uma referência muito interessante, né? Às vezes no processo reencarnatório, nós fazemos tudo certo, até o final da nossa vida. Ao ter um gesto dessa natureza, a gente acaba se comprometendo às vezes por milênios. Porque vamos fazer com que aquela outra pessoa retorne para o mundo espiritual com grande raiva de nós, ódio. Nós não vamos desencarnar com uma consciência tranquila. Isso vai fazer que às vezes nós vamos perder toda uma oportunidade de conquistas que tivemos ao longo da nossa existência, e às vezes ela é perdida por um gesto no final da nossa vida. Eu digo sempre, às vezes, que é aquele gesto derradeiro, né? Que é aquela demonstração que nós temos que dar do amor para que aquelas pessoas possam desencarnar bem. Lógico, volto a repetir, se é um caso de um pai ou uma mãe que está com demência, não reconhece ninguém, precisa de uma medicação específica, de enfermeiros o tempo todo, de médicos, logicamente que às vezes uma casa dessa é a solução. Às vezes não temos estrutura na nossa casa, mas não é o que nós vemos na grande maioria dos casos. Eu admiro, como futebolista, Cristiano Ronaldo, pelo seu determinismo, pela sua disciplina, pelo que ele faz. E ele deixou tem duas frases que eu acho interessante. Um dia perguntaram para ele, você tem tatuagem? Ele diz não. E ele perguntou por quê? Porque eu sou doador de sangue. Isso me chamou a atenção. Ele, com a riqueza que ele tem, se preocupar com o corpo para poder doar sangue para uma outra pessoa. E a segunda, quando pergunta para ele a respeito da mãe dele. E pergunta assim, se você tivesse que escolher entre a sua esposa e a tua mãe, com quem você ficaria? Com a minha mãe. Porque a minha mãe foi quem me educou, foi quem me trocou, foi quem me sustentou quando meu pai morreu. Minha esposa eu a amo, mãe de 3, 4 filhos que eu tenho. Mas a minha mãe é o meu dever primeiro. Eu confesso que essas duas frases dele fez com que eu tivesse por ele ainda mais respeito. Porque hoje eu caso com uma mulher, eu caso com um homem e não posso visitar a mãe, não posso visitar o pai. Eu posso casar, mas eu não deixei de ter pai, eu não deixei de ter mãe. E eu não posso proibir minha esposa também em relação aos pais dela ou dele. Precisamos ampliar a forma de vermos e esquecermos que não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filho. Eu posso até ter uma mágoa pelo que o meu pai me fez, pelo que a minha mãe me fez, ou eu posso ter uma mágoa pelo que o meu filho fez comigo, mas isso não tirará. Eu posso ter uma ex-esposa, um ex-chefe, um ex-emprego, um ex-tudo, uma ex-namorada, uma ex-esposa, mas eu não tenho uma ex-mãe. E se eu estou junto com ele ou com ela, tem um compromisso moral. E não adianta eu ser bom no centro espírita, bom no trabalho, se eu sou em casa desatento, não a amo, não respeito e não faço o que está à minha altura. Então que Jesus, ele nos mostra vivermos isto que hoje Santo Agostinho nos mostra. Olha, André, é um tema muito interessante para as nossas reflexões. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, André, das nossas redes sociais para o nosso telespectador da TV Mundo Maior. Aqui na sua telinha está aparecendo o meu Facebook e o meu Instagram, e também o do meu pai. Ali você pode acompanhar as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, os nossos programas, o que o centro precisa de ajuda. Então eu gostaria que você nos seguissem
se tornasse nossos amigos nas redes sociais. Também convido para conhecer a TV A Caminho da Luz pelo YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. E lá você vai encontrar Evangelho no Lar Diário, estudo das obras de André Luiz, entrevistas, músicas, outros companheiros com programas interessantes. Se inscreva no canal, ajude com que a TV chegue a mais corações. E também temos o WhatsApp, 19 997 78 2794. Estamos aguardando a sua mensagem. Queridos amigos, como o programa é importante para esclarecermos aquilo que a doutrina espírita nos oferece no campo do conhecimento. Nós vamos encerrando o nosso programa, ABC do Espiritismo. Esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Agradeço a sua audiência e rogo a Jesus que possa continuar nos dando força e coragem para continuarmos essa caminhada à busca da transformação moral. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa.